Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Bom, hoje, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, eu vou abordar o desenvolvimento contínuo que abala a nossa estabilidade. É uma condição neurológica, psicologicamente falando, que afeta a personalidade. São esses conflitos extensos de antecipação do dia a dia, que é o percurso da nossa ansiedade, que frequentemente causa esse transtorno mental e que abala o racional, esse conflito emocional do estado desestabilizador topológico mental, pois é esse o nosso agitamento dentro dessa nossa axiologia, conceitologia, argumentologia, até como defesa naquilo que fomos impactados, ficamos desestabilizados, abalados nesse nosso ego. É o que faz parte da nossa condição de ser racionalizado com o desejo na realidade, pois a negatividade frequente geram determinados transtornos mentais e essas desavenças dos nossos desejos pessoais, do instinto constante da nossa superioridade inconsciente. Mas, portanto, eu quero tratar terapeuticamente a estratégia bíblica, que é a nossa abordagem terapêutica, de oferecermos adequadamente o entendimento comportamental nesse nosso campo intelectual, racional, emocional, espiritual, para que o psicológico fique estabilizado. É o que requer de oferecermos a estratégia para não abalar mais o campo psicológico, mas se adequar ao estado afetado conscientemente dessa crise intensa externa, né? Pois hoje tem muitos afetados nesse campo espiritual devido ao oferecimento dos desejos humanos, de querer as promessas humanas atuantes, na arrogância que Deus tem que agir do seu jeito, na sua hora, como eles querem. E os que são terroristas psicológicos aproveitam da fraqueza humana e deixam completamente abalados, biologicamente escravizados nesses desejos. E aí é que está, que não acontece quando foram oferecidos continuamente, pois as decepções, eu posso afirmar que são a estabilização para aqueles que passam a seguir as regras ética, a prática comportamental biblicamente cristianizada, e não a indução luciferiana que abala nessa situação ansiosa do querer humano que Deus tem que agir do seu jeito. Pois a exortação de Jesus está no livro de João, porque ele manda: examine as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. E não vireis a mim para ter de vida, ou não receber glória de homem, conforme esses abalos, esses oferecimentos. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Tem um interesse próprio, né? Achando que Deus é a caixinha de promessa que pode solucionar tudo aquilo que queremos do nosso jeito, conforme estou abordando. Mas eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais, mas se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. É como que acontece com muito. Como podereis vós receber honra uns dos outros, e não buscando a honra que em vós vem de Deus? E aí é que está. Mateus 11, 28 a 30, é o convite necessário que ele faz para essa estabilização. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí é que está ainda em Mateus 6, 25 a 30, de 31,
26, 25. Aí o versículo 31 a 34. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. E não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas o gentio procura, e de certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitamos de todas essas coisas. Mas o dever nosso é, em primeiro lugar, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta a cada dia o seu mal. E 2 Tessalonicenses 3, de 3 a 6, vai nos afirmar que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal, e nós temos que estar com essa confiança nele. Por quê? Mas fiel é o Senhor, que vos confortará do maligno. E confiamos vós no Senhor, que não só fazei como fareis, que vos mando. Ora, o Senhor encaminha o vosso coração à caridade de Deus e na paciência de Cristo, não essa ansiedade preocupativa que desestabiliza. Mando-vos, porém, irmão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todos os irmãos que andam desordenadamente, e não segundo a tradição do que de nós recebeu. Por quê? Aí é que está. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, e preserva nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como os que te ouvem. O versículo de 2 Timóteo, ainda 3, de 1 a 5, e depois pulando para o versículo 13, diz que a realidade desses acontecimentos, dessas promessas, dessas induções psicológicas, que diz aqui, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente aos pais e mães, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, né? Por quê? São traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. E a ideologia é que eles têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E aí é que está, desse temos que nos afastar. Como o versículo 13 diz que vai esclarecer, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A regra da estabilidade pessoal não é a homem, mas ao nosso Deus. É o que está em 1 de Pedro, de 5, do versículo 6 a 9, que nos manda ter esse dever obediente para o momento de Deus, ele agir quando estamos estabilizados psicologicamente, fisicamente. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que seu tempo ele vos exalte. Não ficar submisso a convite, a desejos humanos, de oferecimento humano, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí é que está, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo é vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo todo. E por isso é que temos que estar preparados a esses ataques espirituais.
o que nos ensina dessa defesa que está em Efésios 6, do versículo 11 a 18, para nos revestirmos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra potestade, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porquanto temos o dever de tomar toda a armadura de Deus para que possais resistir. Nos dias maus, havendo feito isso, ficaremos firmes, né? Pois estando firme é o estado de cingirmos os vossos lombos com a vestidura da verdade, a couraça da justiça, para não ficarmos abalados, e calçando os pés nessa preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo esse escudo da fé, o qual podereis apagar todos esses dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus para a nossa defesa. Porque, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos, não sendo egoísta. Aí é que está. Que Deus vos abençoe nesse procedimento objetivo, nesse campo espiritual, emocional, racional, cristianamente. Que você tenha essa estabilidade, não fique desestabilizado, mas cega essa condição de se neutralizar da corruptividade nesse campo espiritual, racional, emocional, psicológico. Mas por isso que eu ainda afirmo que Lef é suede ayaulela, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.